Senhor, já podemos sentir a Tua presença neste lugar. Eu quero ler, então, irmãos, Salmos 1:6, que diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Aqui fala, irmãos, já começamos a falar sobre caminho. E muitas vezes nós temos andado com os nossos pés, mas não é com os nossos pés que o Senhor quer que nós andamos, mas Ele quer que nós andamos no caminho dEle, na presença dEle, não com as nossas ações, nem com as nossas vontades, mas é perante a palavra dEle, e segundo o caminho dEle. E aqui já está falando sobre isso, irmãos. Oh, que o caminho dos justos, Ele contempla aquele que está ao lado dEle, Ele sabe onde você está pisando, Ele tem visto por onde você tem ido, Ele está ao seu lado em todos os momentos. Mas o caminho daqueles que não estão andando com Deus é um caminho de escuridão, é um caminho de tristeza, porque não tem um consolador ao lado para falar por onde ir, por onde seguir, dar direção, capacitar. E perece, irmãos, porque não tem o nosso Deus ao nosso lado. Nós estamos andando sozinhos, caminhando em direções, vagando em situações. E muitas vezes nós temos perguntado: Deus, por que eu estou nessa situação? Não é porque Deus te abandonou. Você está nessa situação por escolhas que você tem feito. É escolhas, irmãos. Não é Deus que tem abandonado a igreja. Somos nós que temos tomado caminhos fora da presença dEle. E hoje Ele quer falar isso em nossos corações. Ele quer trazer de volta aquilo que nós tínhamos com Ele. Porque a chama dEle não se apagou em nós. Fomos nós que começamos a se esfriar na presença dEle. Amém? E o Senhor hoje quer trazer essa palavra em nossos corações, para que hoje nós possamos voltar para o caminho dEle, que é o caminho dEle que é perfeito e agradável. As nossas decisões são falhas, irmãos, porque às vezes a gente acha que a gente está tomando atitude em circunstâncias, nós estamos ali, está dando tudo bem no começo, tudo começou bem, mas e o meio, e o fim, vai terminar bem? Porque Deus não está junto conosco. Na hora que nosso corpo começar a fraquejar, quem vai nos sustentar? Quem vai nos levantar? Nós estamos caminhando só. Não tem ninguém ao nosso lado para nos ajudar. Então, nós temos que escolher o caminho certo, irmãos, para prosseguir. Eu quero estar também, irmãos, estar perguntando para vocês. E falando que no caminho sem Deus há muitas dificuldades. E eu quero estar lendo em Provérbios 14, 12. Que explica o caminho que nós andamos sem Deus. Deus fiel. Provérbios 14, 12. Que fala assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Vocês podem perguntar para mim: irmã, se eu estou caminhando sem Deus, eu vou morrer? Não significa morte física, irmãos, mas morte espiritual. Porque nós estamos andando sem o nosso Deus, sem direção, vagando, caminhando em circunstâncias e em lugares que o Senhor não está ali para nos ajudar. E isso é um caminho de morte espiritual, irmãos, porque nós ficamos fracos, nós fraquejamos, nós nos machucamos, nos oprimimos nessa caminhada. Isso é um caminho de fraqueza, continua fraquejando, fica fraco, fica oprimido, fica machucado, não há alegria no coração daquele que caminha sem Deus. Porque quando nós caminhamos com Deus, há uma luz que nos acompanha. O Senhor está de dia, está de noite, está à nossa esquerda, à nossa direita conosco. Mas um caminho sem Ele é um caminho que nos leva à morte espiritual, irmãos. E muitos têm morrido e não têm visto como têm morrido. Tem deixado o inimigo tomar conta da caminhada dele. Tem tomado decisões precipitadas. Não tem orado a Deus e perguntado: Deus, isso é do teu agrado? O que eu estou fazendo é da tua vontade? Não.
Ultimamente nós só temos feito. E depois que acontece, nós vamos ao pé do Senhor e falar: Deus, aconteceu isso. De quem que é a culpa? É a culpa sua. Porque você não se atentou à voz de Deus. Não buscou a Deus se essa direção que você tem tomado tem sido da vontade dEle. E nós caímos às vezes em abismo que pode ser tarde demais para voltar. E a dificuldade vai crescendo, as barreiras vão aumentando e você cada vez mais vai ficando longe de Deus. E quando você olha para trás, Deus está lá na porta do começo do caminho. Lá atrás, porque você deixou Ele lá. E o caminho que nós tomamos com escolhas, o Senhor não está nos acompanhando. Porque Ele já falou que Ele cuida de nós, que Ele supre as nossas necessidades. Por que nós teimamos em viver as nossas vontades e não a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor tem trazido às nossas vidas? Nós temos teimado com Deus, mas Deus que tem o melhor para nós, não são as nossas escolhas nem as nossas decisões. Então nós temos que escolher o caminho de Deus, irmãos, porque o nosso caminho só trará dificuldade para as nossas vidas. Mas agora eu quero falar de quem anda no caminho de Deus, de quem caminha com Deus, que busca a visão de Deus para a vida dele, para a caminhada dele, para o trajeto que ele percorre. Ele está ali: Deus, primeiro o Senhor, depois eu. Eu quero ler em 2 Samuel 22. Eu quero estar lendo o 31 e o 33. Segunda Samuel 22, 31 e o 31 e o 33, que fala assim: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada é o escudo de todos os que neles confia. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele é perfeitamente desembaraça o meu caminho. E quando eu li isso, o Senhor falou: é assim, quem anda comigo é desse jeito. Eu sou o escudo, eu sou a fortaleza, eu sou a resposta, eu sou a provisão, eu sou a visão, eu sou a sabedoria, eu sou o entendimento para as coisas que não se veem, não se entende. E eu te protejo na hora da angústia. Quando vem a prova, você ora e eu respondo. Quando você olha e fala: Deus, não tem mais de onde sair solução, aí o Senhor vem e nos surpreende. E traz coisas novas para as nossas vidas, traz uma vitória para a nossa caminhada. Ele começa a sustentar os nossos pés por onde a gente anda. Ele começa a contemplar cada passo que nós damos. Os passos que nós damos com Deus nunca é para trás, é sempre para frente. Aos nossos olhos pode ser que a dificuldade está sendo tão grande, a caminhada está sendo tão difícil, que você pode às vezes pensar: Deus, eu não vou chegar lá na frente. Mas você vai, porque você serve um Deus que faz tudo acontecer. Não há impossível para o nosso Deus, não há dificuldade para Ele. Não há, irmãos. E o Senhor quer uma igreja fervorosa, que busca o caminho dEle. Esses dias eu tenho conversado com Deus, eu tenho falado com Deus: Deus, porque nós não estamos fazendo o que o Senhor fazia na Bíblia. E o Senhor falou: não é por minha culpa, porque eu ainda estou aqui. Eu estou realizando milagres ainda. Eu estou curando, eu estou libertando. Eu estou fazendo o cego ver, paralítico andar. Mas é o meu povo que tem se fechado e não tem dado liberdade para mim usar eles. É o meu povo que tem criado obstáculos e não tem deixado eu fazer o ministério que eu preciso fazer na vida deles. Nós que somos a igreja, irmãos. Há tantas vidas ali fora que necessitam de Deus ainda. Há tantas pessoas que podem ser tocadas ainda por Deus.
e ter a chance que nós temos hoje de subir para o céu e ter a nossa morada eterna. Mas nós que precisamos nos levantar como exército do Senhor e levar o nome dEle àqueles que não conhecem Ele ainda. O Senhor continua fazendo milagres. Assim como o pastor falou, o maná ainda desce do céu, irmãos. Ele tem suprido a fome, a sede. Ele não desampara aqueles que estão buscando a Ele. Muitas vezes eu também olhava para Deus e falava: Deus, eu não estou escutando a sua resposta das minhas orações. E quando eu falava isso, o Senhor falava: eu estou te ouvindo. Continua orando, continua buscando. Não desista da caminhada que eu dei nas tuas mãos, porque eu vou te erguer. E da mesma maneira o Senhor fala para você hoje: não desista da caminhada dEle, porque Ele vai te sustentar. Ele vai te colocar em lugares que você jamais achou que pisaria. Oh, arai, shurianda, arai, shuriandas. Muitas vezes nós colocamos dúvida naquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, mas nós somos ministros da palavra dEle. Ele não te separou para ficar aí apenas sentado, olhando o culto. Ele te levantou para alguma coisa na igreja. Por isso busque o seu dom, busque diante de Deus a tua caminhada. Não fraqueja, irmãos, não fraqueja. E aqui na igreja sempre tem alguém para te ajudar. O Senhor coloca vidas ao nosso redor para falar assim: ó, eu estou mandando apoio. Você está fraca, mas tem quem te ajude em oração. Mas na caminhada lá fora, sem Deus, com as nossas ações, não tem ninguém para nos ajudar a orar. Quando as dificuldades batem, nós estamos sozinhos, porque nós abrimos mão daquilo que o Senhor colocou em nossa direção. Nós que estamos nos afastando de Deus, porque Deus está ainda na igreja realizando milagres. O Senhor ainda está levantando jovens, crianças, para falar do amor dEle. É a igreja que precisa se levantar, porque dificuldades vêm, dias difíceis vêm, mas nós servimos um Deus que tudo faz e tudo pode. E assim como a irmã Bianca pregou aqui sobre comunhão com o nosso Deus, o Senhor também tem falado muito isso no meu coração. Na nossa caminhada com Deus, nós precisamos ter comunhão com Ele. Não somente na igreja, mas no nosso particular. Porque pode ser que você vai estar andando no seu caminho para casa e o Senhor vai colocar uma pessoa na sua vida para você zelar da vida dela, para você falar uma palavra de vitória, para você fazer uma oração pela vida dela. Mas como você vai orar pela vida da pessoa se você não está bem com Deus? Por isso nós precisamos, na nossa caminhada, ter comunhão com Deus. Porque aí quando vem a adversidade, nós temos comunhão para falar com Deus: olha Deus, eu estou passando por isso, mas o Senhor não me deixou só até agora, o Senhor esteve comigo. E nessa dificuldade o Senhor também está passando comigo. E eu creio que lá na vitória, lá na frente eu verei a vitória e subirei para falar do meu testemunho que o Senhor fez na minha vida. Cada um de nós aqui já passou por um momento difícil na vida, ou está passando. Mas essa caminhada lá na frente tem uma recompensa muito grande. Por isso nós não podemos desanimar, não podemos parar, não podemos nos frustrar. Porque o vento sopra, mas o nosso Deus é maior. Eu quero também estar falando com os irmãos sobre uma pessoa que também fugiu do caminho do Senhor. Eu quero ler Jonas 1. E o 3. Que fala assim:
E Jonas levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, chamou um navio que ia para Tarsis, pegou, pôs a sua passagem e desceu dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Amém? Quem conhece a passagem de Jonas, Deus manda Jonas a ir a Nínive e falar a Nínive que se arrependa das suas maldades, porque chegou ao coração de Deus a maldade daquela cidade. Mas Jonas foge do caminho que o Senhor colocou ele para ir. E ali dentro daquele barco começa a soprar um grande vento, e o comandante do navio fala para todos orarem a seu Deus e pedir por misericórdia. Então ele vai até o porão e vê Jonas e fala: ora a seu Deus e pede por misericórdia. E Jonas não sabia o que fazia naquele momento, porque ele sabia que era por causa dele que aquilo estava acontecendo, porque ele fugiu do caminho que Deus tinha ordenado ele a prosseguir. E ali Jonas fala: é por minha causa, então me lance ao mar. E um grande peixe pega Jonas, e ele passa ali naquele período ali dentro daquele grande peixe e ora a Deus: Deus, tem misericórdia de mim. E nós temos dificuldades de falar: Deus, tem misericórdia de mim nessa caminhada. Me ajuda porque eu não consigo. Me ajuda porque eu sei que com as minhas mãos eu não vou alcançar. Nós temos dificuldade de pedir ajuda. Ajuda dos irmãos, ajuda de Deus, ajuda dos nossos pastores. Nós temos dificuldades. Está difícil, pede ajuda. Você serve um Deus dos exércitos, um Deus que faz a provisão acontecer. E Jonas, por desobediência, por sair do caminho que Deus tinha ordenado, aquilo aconteceu. Mas ele orou a Deus e pediu por misericórdia. Então aquele grande peixe deixou Jonas na terra. Então Jonas foi fazer a vontade de Deus, que era levar a palavra para o povo de Nínive. Por isso, se você saiu do caminho do Senhor, daquilo que o Senhor te ordenou a fazer, ainda há tempo. Há tempo de voltar e fazer o que o Senhor mandou você fazer. Se o Senhor falou para você fazer, Ele vai te capacitar a fazer. Hoje eu estou aqui porque Deus está na frente, está me capacitando. Porque se fosse com as minhas mãos, eu não estaria aqui hoje. Porque nós desobedecemos, nós fugimos, nós saímos do caminho do Senhor. Mas o Senhor uma hora fala: peraí que eu vou pegar o meu filho de volta. Porque não foi isso que eu coloquei ele para fazer. Não é isso que eu tenho para ele. E se ele não tem compreendido, eu vou começar a mostrar as coisas grandes e firmes que eu tenho para ele. Irmãos, nós não caminhamos sozinhos. Há um Deus que está ao nosso lado dia e noite. Muitas vezes nós oramos a Deus e Deus não nos responde. Mas não é porque Ele não está cuidando de você, é porque Ele já está começando a fazer acontecer. Ele já está começando a realizar aquilo que você tem ansiado na sua caminhada. Ele já tem começado a dar direção. Mas nós precisamos, irmãos, estar atentos à voz do Senhor. Porque o Senhor sempre está ali à porta, batendo. Me ouça, me deixe entrar. Eu quero te mostrar as coisas que você ainda não viu com os teus olhos. Coisas espirituais, grandes e firmes que eu tenho para a sua vida. Nenhum de nós aqui está aqui por acaso. É porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Nós não somos meros visitantes aqui. Nós somos pregadores da palavra de Deus. Você pode falar: mas eu não prego, mas você ora. Ah, mas eu não oro, mas você louva. Eu não louvo, mas você está aí adorando ao nome do Senhor. Nós que colocamos obstáculos para não falar do amor dEle. Porque Ele já nos deu capacidade e autoridade. O Senhor já te levantou. Ele só está esperando você falar: Deus, eu estou aqui. Começa a me usar. Começa a trabalhar. Começa a me encher.
Começa, Senhor, porque eu quero ser pregadora do Teu nome. Eu quero divulgar a Tua presença para as pessoas que não Te conhecem. Eu quero, Senhor. Deus está esperando você criar laços e falar para Ele: Deus, eu não consigo, mas a Tua presença me firma. A Tua presença é meu escudo, é minha rocha, é a minha provisão. Ele cuida, irmãos, de cada necessidade de nós. Eu também quero falar para os irmãos quão lindo é o caminho de Deus. Porque pode ser que para você ou para alguém da sua família você já tenha olhado e tenha falado: olha ali, não tem mais jeito. Olha aquela enfermidade que eu estou, nunca vou ser curado. Olha que isso que eu estou passando na minha vida financeira, nunca vai ter resposta. O meu armário está vazio, nunca vai ter alimento. Mas o Senhor te deu autoridade de profetizar sobre a sua vida. Aleluia. Profetiza a cura sobre você. Profetiza a provisão. Profetiza sobre a sua vida. Porque o inimigo muitas vezes fala que a gente não é capaz. Mas o Senhor nos levantou, não foi Ele que nos colocou aqui. Foi um Deus que tudo faz e tudo pode. E o caminho dele é perfeito, porque o Senhor nunca nos deixa. Pode ser que você começou a servir a Deus e você desanimou, ou você afastou da presença dele. Mas Ele nunca te deixou. E o vazio que você sentia quando você estava fora da presença dele, e nada supria esse vazio, não é um vazio de bebida, não é um vazio de pessoas, não é um vazio de querer algo, alguma coisa, uma vontade, mas é o vazio do Espírito Santo, é o vazio de Deus que está te incomodando, porque você já foi separado, mas é você que está correndo da vontade do Senhor. É nós que não temos dado a oportunidade do Senhor usar as nossas vidas. E no caminho com Ele, nós precisamos nos permitir a ser usado. Porque Ele não vai te pegar aí no banco e te erguer aqui e falar: fala. Não, Ele quer liberdade de usar a sua vida na obra dEle. Não é por força nem intolerância, mas é por vontade, por amor. É por amar a Ele que nós estamos aqui hoje. É por amar a Ele que nós estamos servindo, adorando ao nome dEle. Ele não nos obriga a servi-los, irmão. Ele quer que nós sejamos um coração contrito, um coração aquebrantado, que deixa Ele trabalhar em nós. Eu quero também falar para os irmãos que no caminho que nós escolhemos andar sem Deus, nós andamos em trevas. Porque na Bíblia fala que se nós andamos com Deus, nós andamos na luz. E essa luz ilumina os nossos pés. E onde nós passamos, as pessoas falam: ali vai um crente que adora o nome do Senhor. Ali vai um crente que leva o testemunho dele para aqueles que não conhecem. Aquele serve um Deus do milagre, o Deus da promessa. E é assim que nós precisamos ser vistos pelas pessoas de fora, irmãos. Precisamos radiar a luz do Senhor, porque nós caminhamos com Ele. Aqueles que são apagados, que estão escurecidos, não andam perante a vontade de Deus, mas estão andando na treva. Mas hoje Deus te chama para andar junto com Ele na luz, para ver as coisas que Ele tem para nos mostrar. Eu também quero falar que Ele nos ensina a caminhar. Se você fala: irmã, mas eu não sei caminhar, sabe sim. Porque não é com os teus pés que você caminha, é com os pés do Senhor. É Ele que te levanta de dia, é Ele que te traz na igreja, é Ele que te leva para o teu lar, é Ele que te leva para o trabalho. Na sua caminhada é Deus que está levando os teus pés, não é você. Porque eu sei que se fosse pela nossa vontade, ninguém estaria aqui hoje. Mas porque nós amamos a Deus e porque Ele guia os nossos passos, nós estamos adorando o nome dEle hoje. E Ele provou o amor dEle por nós ali naquela cruz. Por isso nós precisamos entender que o Senhor nos ama
E Ele quer nos levar a lugares que ainda não vimos. As coisas que ainda não enxergamos, nós precisamos buscar na nossa caminhada, irmão. Dúvidas, irmãos, na nossa caminhada com Deus, não vem da presença dEle. Dúvidas são colocadas em nosso coração pelo inimigo. Você não consegue, você é fraco, você está desamparado, você está desanimado. E hoje você não vai nem na igreja. E se nós começarmos a dar ouvido a essa voz, nós daqui a pouco não estamos pisando nem o pé na igreja. Por isso nós temos que estar atentos não às dúvidas que os nossos corações têm ouvido, aquilo que o inimigo tem plantado em nós, mas nós temos que servir ao Deus que fala: vai, eu estou contigo, prossiga, eu estou contigo. Irmãos, nós não podemos duvidar do que o Senhor pode fazer por nós, porque Ele já fez tantas coisas por nós. Se você parar e refletir em todos os lugares que você passou, você vai falar: Deus, mas eu não mereço o seu amor. Eu não mereço, porque eu errei tanto, eu falei tanto, e eu ainda às vezes erro. E o Senhor insiste em me amar. Ele insiste em nos amar, irmãos, porque nós somos filhos amados, cuidados e protegidos pelo Pai. Ele nos ama, Ele quer nos guardar, Ele não quer que nós desistimos daquilo que Ele está fazendo em nossas vidas, porque é Ele que está na frente capacitando. Eu quero também estar falando que a nossa caminhada com Deus terá momentos que será só você e Ele. Que nem eu falei, tem vezes que o Senhor coloca pessoas para nos ajudar, mas haverá momentos que o Senhor vai falar: agora é você e eu, o nosso particular. Eu quero caminhar com você, eu quero te mostrar onde eu quero te levar, eu quero te mostrar as coisas que eu preciso te mostrar para você falar para o meu povo, para você falar para aqueles que estão para me ouvir. Ele anda conosco, irmãos, e Ele precisa que nós tiremos momentos com Ele, momentos de oração, no seu quarto louve a Deus. Não é só aqui que nós devemos tirar louvores ao Senhor, mas é no nosso quarto, na nossa caminhada também, só eu e Ele. Nós precisamos louvar, nós precisamos buscar, nós precisamos ler a palavra. A palavra é o nosso alimento de dia, é o nosso alimento de tarde, é o nosso alimento de noite, é nosso alimento no serviço. Quantas vezes você estava trabalhando e Deus começou a trazer uma palavra à sua mente, e era a palavra justa que você estava precisando naquele momento. O Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração e você começa a sentir o abraço do Espírito Santo. Você começa a sentir o cuidado dele conosco. O Senhor não cuida de nós somente na nossa igreja, Ele cuida de nós dia e noite. Jesus veio e foi, mas Ele mandou o Consolador, que nos consola nas nossas caminhadas, que nos consola nos momentos de angústia, de preocupações. Porque quem não enfrenta momentos de dificuldades, todos nós enfrentamos, irmãos. Ninguém aqui é perfeito e nunca passou por dificuldade. Todos nós vamos enfrentar, todos, na nossa caminhada com Deus. Mas nós não podemos desistir, porque há uma promessa, há uma recompensa lá no final da nossa caminhada. E Deus ainda está lá na porta, te esperando no seu caminhar. Ele está lá no fundo esperando você falar: Pai, eu estou aqui, eu quero voltar a caminhar com você. Eu não quero mais caminhar da maneira que eu estou, eu quero servir a Tua presença por completo. Eu quero caminhar junto a Ti. Oh, arai, shurianda, o Senhor não desiste de você, Ele está lá na porta. E se hoje você está analisando o seu coração, e você está andando segundo a tua vontade, volta lá atrás, porque o Pai te espera de braços abertos, para te abraçar, para te acolher e te mostrar a direção correta de andar.
porque falhamos, irmãos, mas o nosso Deus está sempre ali para nos erguer e nos sustentar. Eu quero ler em 2 Crônicas 7, 1 e 2. Que fala assim: E acabando Salomão de orar, desceu um fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha encoxido a casa. Amém, irmãos? E aqui, essa parte que eu comecei a ver, falar com Deus, Deus falou assim: e a minha caminhada não pode ser vazia. Porque uma caminhada vazia são brechas abertas para o inimigo nos derrubar. E aqui o rei Salomão orava ao Senhor. E um fogo desceu do céu e encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque aquele momento era só Salomão e Deus naquele lugar. Por isso também Deus quer te encher. Ele quer te encher para te capacitar. Ele quer te encher para que você venha transbordar. Para que você não venha ser um templo vazio para o inimigo colocar sementes ruins. O Senhor quer descer com o fogo dele para te erguer, para te mostrar a direção. Esse fogo hoje quer entrar na sua vida e queimar dentro do seu peito e criar intimidade com o Senhor. Assim como Salomão ficou só ele e Deus, o Senhor também quer que nós estejamos nesse momento com Ele. Busque o fogo do Senhor para as nossas vidas hoje. Queime no Senhor hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque Deus não deixa para amanhã. Se é hoje essa palavra, o Senhor quer mudança hoje na sua vida. Ele não quer que você pense o que você vai fazer amanhã. Ele quer que nós tenhamos a atitude de falar: Deus, hoje eu quero caminhar com o Senhor e se encher do teu fogo consumidor. E nessa parte, o Senhor me lembrou também de Atos 2 e 2 e até o 4, que fala assim. Atos 2 e 2, até o 4. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais possuíram sobre cada um deles. E todas foram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu lendo Crônicas, o Senhor me fez lembrar de Atos. Porque ali naquele lugar havia um povo que queria sentir a presença de Deus. E esse vento quer soprar hoje aqui na igreja. Esse vento hoje quer sacudir as nossas vidas e despertar aquelas línguas que foi repartida dentro da igreja. Esse vento quer soprar para levantar os dons que estão escondidos nas suas vidas. Esse vento quer trazer à tona o seu ministério com Deus. Você não foi chamado somente para uma coisa, porque o Senhor fala que nós somos capazes de realizar todas as coisas se nós queremos. Ah, irmã, mas eu não consigo falar a palavra. Consegue. Você consegue, porque é Deus que fala em nossos corações.
Você precisa parar de querer fazer a palavra com a sua boca e começar a pedir para Deus colocar a palavra em seu coração. Você precisa dar intimidade para o Espírito Santo conduzir a tua oração. E não somente dobrar os joelhos em 5 minutos, falar: Deus, obrigado pelo meu dia, levantar e pronto, e acabou. Não é essa oração que o Senhor quer ouvir das nossas bocas. O Senhor quer que nós oremos a Ele, mas com todo o nosso coração, se esquecendo do que está à nossa volta, à nossa direita, à nossa esquerda. Mas você pode falar: eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. E agora? A minha caminhada está errada? Não, não está. Você só precisa buscar mais. Não foi batizado? Peça a Deus: Deus, eu quero me encher deste vento impetuoso que desceu sobre aquele lugar. Eu quero, Senhor, falar a língua que aquele povo falou naquele lugar. Eu quero que a minha casa seja tomada pelo aquele vento que tomou aquele lugar. E línguas foram repartidas entre eles. O Senhor quer repartir com você aquilo que Ele tem guardado. Ele nos escolheu, irmãos, Ele nos separou. Você não está em vão aqui na igreja. Não está. Se você ainda não fez nada, comece a buscar hoje em Deus o que você precisa fazer para estar servindo a Ele totalmente, verdadeiramente. Eu também quero falar que nós precisamos ser cheios, irmãos. E na caminhada, quem anda sem Deus, anda vazio. E não tem ninguém ali para ajudar. Esse vento que soprou sobre o povo de Deus não sopra na vida daquele que está andando sem Ele. Porque Ele quer que você venha perto dEle, se achegue mais perto dEle, para você sentir o toque dEle. Se você não fala mais, se você não jejua mais, não é Deus que está te abandonando, é você que está se afastando da presença de Deus. Ah, Deus, eu limpava a tua igreja, eu te servia tão bonita, agora eu estou aqui, somente sentada. É o Senhor que está me deixando. Não, é você que está saindo da caminhada com Deus. Limpar a igreja, servir a Deus, é uma forma também de adoração. O Senhor está contemplando os teus atos. Nada está escondido. Você pode falar: Deus, eu estou aqui, ninguém está me vendo. O Deus do Deus está te vendo. Ele está vendo o teu amor pela obra. Ele está vendo o seu amor por Ele. Você não está só, você não está caminhando sozinho. Você serve um Deus que tudo faz e tudo pode. Na caminhada com Deus, nós precisamos buscar refúgio nele. Se você está vendo que você com as suas mãos já não está dando certo, busque refúgio em Deus. Porque é Ele que vai te dar sabedoria. A sabedoria que vem do homem, ela é falha. E faz você cair em abismo, em lugares que você vai ser difícil voltar. Mas quando o refúgio vem de Deus, a provisão vem de Deus, a resposta vem de Deus, você começa a ver as portas se abrindo, as janelas do céu se escancarando para você e falando: pode começar, porque eu estou na frente. Pode fazer, que eu estou contigo. Pode ir, que eu estou contigo. Não desanima, porque eu estou contigo. Ah, irmã, eu estou passando por uma dificuldade já faz anos, até agora eu não vi a resposta de Deus. Você tem buscado da maneira correta a resposta de Deus? Ou em momentos da sua caminhada você entrega na mão de Deus aquilo que você está almejando? E aí quando começam as coisas a começarem a se mexer, você fala: não, não é dessa maneira que eu quero. Eu quero mais rápido. Então Deus agora me dá a direção que eu vou conduzir meu caminho. Mas é neste ponto que nós falhamos. Porque se Deus está fazendo, nós não podemos tirar a direção da mão dEle. Porque é Ele que vai nos dar a vitória.
E aqui nós falamos, irmãos, que no caminho com Deus, nós não perecemos. Nós não andamos na escuridão. Nós não ficamos vazios. Nós não andamos sozinhos. Nós não andamos. Porque o Senhor está conosco andando nessa caminhada. O que você precisa, necessita, fale com Ele, porque Ele é um Deus fiel, um Deus que responde. Deus não é porque aconteceu a pandemia que Deus se calou, não, igreja. Deus ainda está falando conosco. Nós precisamos da liberdade. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração e falar: Deus, pode começar a trabalhar. E é muito bonita a nossa caminhada com Deus, porque quando nós ficarmos firmes nessa caminhada, lá na frente há uma recompensa. Sabe qual é a recompensa, irmãos? A morada eterna. Lá na frente nós vamos estar frente a frente com o nosso Deus. E você vai falar: Deus, a minha caminhada valeu a pena. Valeu a pena te servir. Valeu a pena chorar. Valeu a pena passar noites e noites orando. Porque hoje eu estou sentada com você na mesa, ceando contigo. Hoje nós estamos servindo a Deus, mas lá no céu o Senhor vai nos servir. O Senhor vai nos revestir de um corpo de glória. E a tristeza, a dor, as dívidas, as dificuldades vão ficar aqui. Por isso não desista da caminhada com Deus. Permaneça firme, irmãos. Porque essa recompensa, as suas ações e as suas vontades não vão poder te proporcionar este momento. Não desista, porque Deus capacita, Deus sustenta e Deus nos faz permanecer de pé. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos fazer uma oração para nós encerrarmos essa palavra.